Salve, galera da praia na praia. Mais uma vez estamos aqui com vocês na terra da benemerência, que é Santos, e com uma pessoa que já é amplamente conhecida na cidade, amplamente conhecida no país, amplamente conhecida internacionalmente, porque faz um trabalho de alma e coração, de benemerência, de inclusão social, de possibilitar alegria, vontade de viver, razão de viver para pessoas que não têm o privilégio, como nós temos, de sermos íntegros, saudáveis, ou seja, aquelas pessoas com deficiências especiais. E eu gostaria, mais uma vez, de apresentar esse cara que é meu ídolo, meu mestre, juntamente com mais uma produção da 4Frames Studios, o meu grande amigo, grande irmão, grande mestre, Cisco Aranha. Caramba, muito obrigado pelas palavras, Boris. Poxa, obrigado pelo convite. E vamos bater essa bola, né? Vamos bater essa bola, Ciscão? Bora. Eu tô aí para ajudar vocês também, ajudar nessa expansão dessas ideias que você tem. E eu acho muito importante isso, porque nós não tínhamos isso, né? Não. Antigamente, e essa oportunidade de viver esse sonho, que eu sempre falo, é uma oportunidade de ouro. Quantas vezes a gente não ficou lá esperando para ter uma oportunidade numa fitinha de jornal, né, para sair alguma coisa. Hoje você tem isso dentro de casa, maravilhoso. Parabéns pelo trabalho da equipe toda e obrigado pelo convite. Imagina, você é sempre bem-vindo, Cisco, você sabe disso, você foi o cara que me deu a honra de ter você também no Contra-Regra, você lembra disso, já era uma outra fase, já era a fase do estúdio, né? Hoje a gente está com uma canseira maior, mas numa pegada um pouco mais dinâmica, mostrando as instalações das pessoas, o trabalho das pessoas que a gente está entrevistando, que é o caso do Cisco. E nesse exato momento nós estamos gravando aqui no Posto 3, né, aqui na Praia de Santos, no Jardim, o Posto de Salva-Vidas número 3, que foi gentilmente cedida pelo poder público ao nosso querido mestre Cisco para desenvolver esse trabalho que é o surf adaptado, dedicado a pessoas que têm deficiências especiais, como, por exemplo, Cisco, quaisquer tipos de deficiências, um paraplégico, com uma síndrome de Down, qualquer pessoa com alguma necessidade especial pode recorrer à escola de surf adaptado? Sim, então, isso é legal. Todas as patologias estão incluídas aqui. Então, assim, ela não tem nenhuma limitação para que a gente atenda. Tem, sim, os programas, e tem um número exato de pessoas que a gente pode atender. Mas ela já vem numa construção desde as escolas do Posto 2. Né? A escola tinha aquele núcleo que não tinha mais condições de espaço. A gente fez o projeto, a gente lançou o projeto com o Paulo Alexandre. Ele entendeu que era muito importante por causa das referências, do feedback que nós tínhamos de vários alunos que tiveram benefícios, né, para a qualidade de vida. E foi comprovado com o nosso terapeuta Antônio Vasconcelos, que trabalha na nossa equipe agora, com relatórios, etc, etc. E aí conseguimos alcançar essa primeira escola pública do mundo para atender mais de 250 pessoas, é uma estimativa. Né? Nós atendíamos lá 60 pessoas em um ano. Hoje nós atendemos 250 em meses. Né? Então, assim, a gente consegue fazer a ampliação do projeto, expandir o projeto, e um espaço que é um espaço que possibilita, né, a mobilidade, né, além de ser gratuita, né, possibilita com todas as instalações que foram colocadas aqui pelo poder público, e é do poder público a escola, com parceria pública-privada, no caso, mas essa seção do espaço é muito importante, não existe no mundo, né, Boris? Então, assim, é uma vanguarda, a gente tem exportado essa ideia para outros lugares, e também é um laboratório para desenvolvimento do equipamento, que é o que o Antônio, né, o Tom fala, que a gente fala hoje em dia, que essa tecnologia assistiva, né, que ele fala é uma palavra nova, para mim é o desenvolvimento de designs novos, para adaptações das pessoas. A gente constrói aqui o equipamento, testa o equipamento e vai para o mundo aí doar, né? É uma coisa muito legal, muito nobre esse trabalho, né? Não, com certeza, Cisco. A nobreza é indiscutível porque você é um cara nobre. Quem conhece o teu histórico, sabe da tua índole, sabe do caráter que você tem. Eu não estou aqui para ficar jogando confete em ninguém. Basta saber quem esteve presente agora na última apresentação
na última projeção, aliás, no Cine Rocks. Obrigado, Toninho Costa, pela oportunidade dada mais uma vez ao nosso querido mestre, do Sonhando sobre as Ondas, não é isso, Cisco? Sim. Onde o Cisco conta toda a trajetória dele, e foi uma projeção beneficente, um sucesso, exatamente para poder custear esse equipamento que vocês estão observando. Se puder jogar a câmera 2 do Cisco, que está a prancha, que acabou de chegar novinha, ainda está no plástico, vai para o Equador, né, que você me falou, Cisco? Me conta um pouco dessa internacionalização. Hoje você está atuando, e você já se deu equipamentos desse tipo para quais países, por exemplo? Onde você tem uma iniciativa que você ajudou a plantar e hoje está colhendo frutos? Na verdade, os frutos são do próprio lugar, né? Que a gente semeia só e essa árvore pode crescer ou não. A gente não se importa da quantidade, quantas pessoas. A gente importa em semear, e se a terra é boa e as pessoas são boas, generosas, ela cresce. Mas foram mais de 70 pranchas já pelo mundo doadas, e nós temos Portugal, Viana do Castelo e Ericeira, País Basco, nós temos Mundaca, nós temos Báquio, nós temos Sopelana, nós temos a região de San Sebastián com equipamento lá, nós temos Ilhas Canárias, em 2 ilhas do projeto, nós temos no Chile, em Arica, não só a prancha adaptada, mas também os 50 a mais, está implantado lá por mim. A gente tem o Peru também, a gente tem Equador agora, e se eu me esqueci de mais algum, que eu não me deve lembro, ter uma porção. Não sei, são Uruguai, tem Montevidéu, tem um trabalho maravilhoso da Ana Ortiz, e são projetos que foram doados, equipamento, a gente ensina como faz, doa e vai embora e deixa a coisa crescer do jeito que tem que ser a sua realidade. No Brasil, a gente tem em Fortaleza, eu acho que umas 7, 8 pranchas, nós temos depois do Nordeste para cá, a gente tem Cabo Frio, 4 pranchas lá, nós temos aqui no Guarujá 2, 4, 6 pranchas no Guarujá. Nós temos em Praia Grande 1 prancha, temos mais pranchas também em Itanhaém. No sul, em Florianópolis, nós temos 4 pranchas também. Torres, nós temos 5 pranchas. E por aí vai. E a gente tem assim, a gente tem uma quantidade de equipamento que está sendo utilizado, né? Está sendo utilizado gratuitamente. A única coisa que a gente pede realmente, como a gente está doando o equipamento, a gente pede que elas não sejam cobradas. Porque o trabalho que é desenvolvido para a parte social, seja de inclusão e tal, uma vez que ela já se recebe algum tipo de apoio, seja da sociedade, seja do governo, e a gente vai doar, não há cabimento a gente então cobrar. Então a gente pede que não cobre, e isso está sendo realizado. E muito bem. Por exemplo, em Portugal, a menina que foi campeã cega lá no circuito europeu começou com nossas pranchas, a prancha adaptada para cegos. E a primeira menina a surfar também no País Basco, em San Sebastián e também em Mundaca, eram cegas, eram meninas de 9 anos que começaram a surfar com nossas pranchas lá. E fora outros, né? Então, assim, tem outros lugares que tem relevância assim, absoluta, tanto no sul quanto em Fortaleza. Tem um bichinho trabalhando uma coisa incrível, né? E essas últimas pranchas que foram para a Europa, acabei de voltar do País Basco com o Tom, foram doadas pelo Ítalo Ferreira, que é um super campeão, mas com um coração enorme, né? Então, assim, a gente tem o Ítalo através do bichinho, que é um representante nosso, que o Tom trabalhou muito bem quando ele se acidentou, ficou com tetraplégico na cadeira e hoje está surfando com nossas pranchas já com um pouco mais de autonomia, com esse equipamento de vanguarda que nós estamos construindo. E cada vez que a gente vê uma pessoa sobre ela, pensa, olha, vamos adaptar um pouquinho mais, a gente constrói, desenha e vai e acaba dando certo. Isso é muito legal porque é muito dinâmica a inovação, é muito dinâmica, qualquer hora está trocando, e é muito legal. Isso vem também influenciando a sociedade nossa comunidade do surf, soul surfers e amigos, porque as pranchas a partir do Ítalo não tínhamos mais como fazer, não tínhamos mais dinheiro, recurso, e a gente conseguiu então fazer com que a nossa comunidade, amigos próximos, fizessem a vaquinha. Aí eu pensei, olha, vamos fazer um workshop, arrecadamos um pouco de dinheiro, veja lá o que vocês querem. Eles fizeram, se organizaram e construíram. Beleza, conseguimos 2 pranchas, mas tem outras pessoas solicitando, né? Então, como é que a gente faz? Tem o Cisco Bossa Nova, vou falar com o Toninho.
Toninho foi meu patrocinador na época do heavy metal, lembra? Toninho é um cara muito generoso. Eu acredito que quando você é generoso, generosidade traz generosidade. Acaba contaminando essa ação. E aí ele falou assim, não, você pode cobrar os ingressos lá que a gente permite, vai e faz. Eu falei, Tom, acho que não vai vir ninguém, cara. Terça-feira à noite, chovendo, sei lá, o que a gente arrecadar tá tudo bem, a gente faz o que a gente puder. Foram quase 400 pessoas, a gente arrecadou e o pessoal entendeu que era importante. A gente fez uma planilha de quanto a gente arrecadou, quanto a gente gastou, com os ingressos, etc. E foi muito legal. Conseguimos arrecadar para mais 3 pranchas, talvez 4, fazendo a conta direitinho. Que coisa boa. E isso da própria sociedade, não veio de um patrocinador, veio da própria comunidade, de jovens, pioneiros como você, amigos que começaram agora, mas que o pessoal do 50 mais foi em peso lá. E o próprio Toninho, o André Azenha, que é o gerente geral, e a própria equipe que trabalhou, o Robson, que foi generoso e olha, vocês vão fazer assim, estava lá presente com a família. E o Toninho abriu a porta do cinema, né? A maior sala que tem, toma, Cisco. Mas nada. Vai lá e faz o que você puder fazer. Porque é um cara do surf, a linguagem fica fácil. Quando ele me conhece também há muito tempo, e eu acho que nós somos muito éticos um com o outro, somos muito confiáveis. E eu já ajudei, ele também já me ajudou muito. E continua ajudando. Isso foi o que aconteceu agora, culminou nesse momento. É um projeto sonhando sobre as ondas que a gente leva. Esse sonho sobre as começou com um grupo pequeno de pessoas, continuam juntos, trabalhando as questões dentro do que é. Ela não é uma entidade formada ainda, mas já foi rotariana, já veio do Rotary, algumas situações vieram do Rotary, Santos Praia, e o Sérgio Novaes que trouxe essa ideia do nome, mas ela veio através do Val, lá atrás, em 2006 para 2007, quando eu lancei aquela prancha adaptada para cegos. Aí veio a ideia do Rotary apoiar. Aí a gente foi lá, fui questionado se ia patentear, se ia vender. Falei, não, a ideia é fazer com que as pessoas possam fazer coisas simples, com pouco dinheiro, e que possam proporcionar as pessoas virem. Isso foi construído. E a ideia da escola veio pela pressão que nós tínhamos de demanda, visualizando um posto onde tinha, sim, uma atividade legal, mas que era necessário o espaço para as pessoas com deficiência. Então, era notório que, de repente, essa questão era um pouco mais importante para o governo, e a gente tocou para frente. O Paulo conseguiu a construção, conseguiu a verba, e nós conseguimos o patrocinador que veio, que é a Blumed, e contratar pessoas e equipe, trazer o Tom, que é um terapeuta incrível para cá, é muito bom o trabalho dele. E esse trabalho, não sei se você sabe, Boris, ele está relacionado a todo o benefício que se faz a prática do surf. Mas não basta só surfar e ser, tem que saber como a gente faz. Os relatórios, desde o início, no meio e o fim, são acompanhados pelo Tom, nosso terapeuta, e pelas imagens da Andrea. Através das imagens, conseguir fazer com que as imagens sejam também um produto de medicina. Porque quando você pega um tubo, o que você faz? Quando alguém fotografa, você não leva para a tua casa, fala assim, olha o meu tubo. Pois para uma criança com deficiência, a família, quando leva a imagem do seu filho em pé numa prancha que estava em casa sem fazer nada e não era tido como não pode, não tem pega preço. um Rafa em cima e virou uma pessoa, uma entidade icônica dentro da sociedade brasileira. Ícone. Então, assim, quando você vê isso, os benefícios de unidade que traz as imagens, a equipe trabalhando, o apoio, o coração, o aloha, o amor da mãe junto com a gente, é o que traz a escola ser pioneira nisso, entendeu? E é isso que isso ficou, galera, essas experiências que o Cisco relatou com o Rafa, com o Val, ficou assim, foram exibidas no filme Sonhando sobre as Ondas. E olha, eu sempre me emociono muito quando eu ouço essas histórias. E eu pude presenciar algumas pessoas que estavam lá na projeção. E olha, eu fui um deles, eu vi muito barbado com lágrima rolando no olho, porque realmente é emocionante a transformação que esse trabalho do Cisco causou, não só na vida do Rafa, né, Cisco, como também na vida do Val e de muitas outras pessoas com deficiência, necessidades especiais. Coisa, né? Cisco, me diz uma coisa. Obviamente, eu tenho certeza que quando você começou esse trabalho, a demanda não era
não era muito grande, mas a partir da divulgação, daquela propaganda que é a melhor, que é a boca, obviamente eu tenho certeza que essa demanda cresceu bastante, não é isso? Sim. Você está tranquilo, você está já com o teu tempo tomado, a escola está pequena, ela pode abrigar mais pessoas com necessidades especiais. Como é que está essa coisa de procura pelo teu trabalho e a tua capacidade de oferta? Você está tranquilo? Podemos chamar, galera, quem estiver aí, por favor, venham falar com o Cisco, por favor, para ele dar uma luz tete a tete com vocês. Como é que está essa questão? A gente tem um trabalho assim, voltado ao ano inteiro com os 4 programas. Né? 4 programas são 2 meses e 1 semana, são 10 aulas, e isso está fechado nos programas. Então, 80 alunos no primeiro programa, 60 no outro, mantemos mais ou menos uma ideia no inverno um pouco menor, mais pessoas assim que nem o Homero, teve AVC, veio aqui trabalhar. E aí já no último programa, já mais ou menos 60 a 80 que a gente quer trabalhar. Lógico que a gente pode trabalhar mais, mas depende de muito investimento em equipamento, em equipe e tal. Equipamento nem tanto, mas equipe mesmo e tal. Mas isso é suficiente agora. A gente não pensa agora dar um salto maior, porque a gente tem que ir construindo essa tela de construção de parceria pública-privada, questões deles, questões de equipe, treinamento com equipamento novo. Isso requer tempo. Então não dá para você falar assim, olha, vem, todo mundo vem, mas a gente depois impacta com equipamento, impacta com equipe, machuca as pessoas se cansam de trabalhar. Mas sim, a escola é uma porta aberta para todos que quiserem se inscrever. Agora, os benefícios, eles são muitos, né? Muitos, e são muitas variáveis. Não é em cada patologia, um leque enorme de aprendizado para nós. Eu aprendi muito com o Roberto Ciasca, que era um terapeuta ocupacional lá atrás, que eu não me preocupasse tanto assim com a parte científica das coisas, mas é abraçar a causa com amor, e como uma mãe faz, como eu sempre falo, uma mãe e um pai, mesmo sem o mínimo de educação, por exemplo, como é que consegue cuidar do seu filho, né? Como é que consegue trocar, como é que consegue alimentar, como é que consegue lavar, como é que consegue passear, e por que nós, que com a nossa pseudo-educação, títulos e tal, não conseguimos fazer? Então, é muito simples, é saber cuidar das pessoas e, pouco a pouco, chamar profissionais que saibam exatamente onde a gente quer chegar. Nós sabemos onde a gente quer chegar. É a única no mundo que trata dessa maneira, com os relatórios no mundo. Nós somos chamados para um congresso agora no País Basco, e é muito difícil entrar porque é uma região bastante fechada para o mundo. Eles são muito tradicionais e nós fomos recebidos por 5 prefeitos. É um congresso internacional onde duas entidades foram convidadas. A Escola de Santos, o terapeuta e eu, e um projeto enorme, lindo, que é do Hans Hagen, que é do Mauiola, que trabalha com a fibrose cística, que trata, através do soro marinho, a desconstrução desse bloqueio que tem no pulmonar. E a gente faz isso, a gente sente isso também nas nossas... Então, era um cara que eu tinha há muito tempo no meu computador, há muito tempo eu tinha ele foi um profissional de surf, e hoje ele faz uma doação também do seu trabalho em vários lugares do mundo, e nós nos encontramos lá, e ficamos muito amigos. E tem tudo a ver com o objetivo de alma de cada um. Não é um objetivo para construir dinheiro, é uma intuição para o bem. Ou seja, não é uma coisa, a gente não está aqui para ganhar dinheiro, nem arrecadar mais patrocínios, etc. Nós estamos aqui, mesmo que não tivesse, nós estaríamos fazendo. Por amor ao próximo, não é isso, Nós Cisco? estaríamos fazendo, porque o Sonhando sobre as Ondas orbita sobre as escolas, não depende nem da prefeitura e nem do poder privado. Ele constrói ainda, ele está orbitando e já foi quase 100 pranchas assim. E então a doação vem da pessoa. Por exemplo, o Ciasca, que era um terapeuta, ele trazia uns 70 pessoas para cá de ônibus, crianças com deficiência, e ele falava: Cisco, eu tenho um núcleo lá na Unicamp, na PUC de Campinas, e é uma história muito louca, porque ele fala assim: olha, eu tenho que trazê-las para o mar e você vai me ajudar, porque você sabe como acontece no mar, eu preciso da sua terapia. E ali eu aprendi muito. Aprendi que o mar, nosso mar principalmente, Boris, ele tem muitas propriedades e faz parte da história nossa, a cura pela água marinha de Santos, né?
cura de bócio, psoríase, etc, etc. Se você for se reportar na história, aqui, como eu já te falei em outras vezes, em Babaré quer dizer cura pelas águas, né? Mas ela tem sim uma propriedade, primeiro que são 1.100 fontes de águas naturais que desembocam em volta da nossa ilha, da Serra do Mar. E isso tem um benefício, porque quando ela encontra a água do mar, a água oceânica, ela torna o pH mais equilibrado e tem um benefício incrível. Não só a areia, a água, o sol, os minerais da água, etc. Então, somado a isso, a satisfação, um catalisador que é o surf, deslizar na onda, com imagem, então você somatiza toda essa terapia, veja os benefícios que causa. Não só aqui, lá fora, quando a gente foi também, muitas pessoas com deficiência trabalhando lá, trabalhos bem pequenos, mas quando foram levados no equipamento, então você via que realmente realçava isso. E são trabalhos no mundo inteiro agora sendo feitos, que é uma vertente. Tá indo, fala-se surf adaptado hoje, mas a gente faz isso lá atrás. A inclusão é uma nova palavra, mas já fazia a porta aberta, vem, que a gente leva, né? O Rafa chegou na cadeira de roda, o Val chegou, chegaram outros, muitos outros, que fizeram parte lá daquele começo da história. Mas eu aprendi basicamente com o Ciasca que a gente tem que sentir no coração aquilo que você quer fazer, independente do que exista. Você tem que trazer. E tanto ele fez, ele não está mais com a gente, já faleceu, mas depois que ele partiu, mesmo na estrada dele, fecharam o núcleo da PUC. E essas crianças que eram atendidas naquela época, a gente não sabia onde foi parar. Poxa, nós não vamos deixar acontecer isso aqui, entende o que eu falo? Entendo. Então o Ciasca está aqui, meus mestres estão aqui, Mudinho, Ariel e tantos outros amigos como você, estão aqui para deixar isso firme. Com independente certeza. De quem venha. Nós Com vamos certeza. Mantê-la, porque é a nossa aloha, nossa maneira de lidar com a vida, de trazer essa coisa da inclusão para dentro e viver com essas diferenças que a gente fala. Na verdade, nós é que imagina se o mundo fosse diferente, se todos tivessem algum tipo de patologia e nós fomos caminhando, nós seríamos os diferentes, não é? É só uma maneira de ver o mundo. Então a gente vê o mundo deles, a gente vê essa empatia todo o tempo a gente cria e senta na cadeira, todo dia a gente senta na cadeira de rodas, todo dia a gente fecha os olhos, todo dia a gente abraça uma criança, mesmo que não a tenha como filho, a gente abraça. É isso. Assim ficam os dois engasgados. Aqui ninguém fala mais assim, nada. É assim que eu sinto. Mas né? Tom galera, sente assim, Tom sente assim. Né, Cisco, não adianta, a emoção aflora. Porque quando a gente se dedica ao próximo, Sim. O universo conspira, não é isso, Cisco? Sim. O universo conspira, não tem como. São forças que a gente não consegue controlar, galera. E a gente está precisando tanto de amor, a gente está precisando tanto de união, a gente está precisando tanto de fazer as coisas um pelo outro. A gente está vivendo uma época tão polarizada, sabe? Se você não está comigo, você está contra mim. E, gente, a gente está vendo as consequências que está causando isso no mundo. Causa um desequilíbrio vibracional em todo mundo, no planeta. E o mal não vai vencer. Atitudes, ações como essa e como de muitas outras pessoas que na cidade se dedicam através de outras associações, com outros tipos de ferramentas, a dar uma assistência, a trazer um pouco de alegria de vida às pessoas que não têm os privilégios que nós temos, não é isso, Cisco? Eu acho que tem uma coisa que é importante a gente salientar aqui. Quem não entende do mar não consegue entender muito bem isso. E nós temos uma ciência do nosso conhecimento, nossa prática dentro do mar, como Waterman, como oceano, o que nos traz. E é isso que nós tentamos passar para as pessoas, quantos benefícios eles podem impactar beneficamente na vida das pessoas. Essa é uma propriedade inigualável, é um conhecimento que não se aprende nas escolas. E a talassoterapia, sim, é um caminho muito bom para somar com o surf. O surf, ele é além do troféu,
Ele, muito pelo contrário, ele não é egoísta. O surf é contemplativo, é cooperativo. Ele é uma conexão com a natureza. E essa sensibilidade você só ganha através da imersão dentro da água. O tempo que você se dedica à água, o conhecimento, como é um conhecimento de um pescador que fica anos ali, ele sabe onde é, sabe qual é a isca, ele sabe que peixe tem. O surf é a mesma coisa. E esse é um conhecimento hoje que não é um conhecimento esportivo, é do Renalu, que é uma prática lúdica, um jogo com o mar. O oceano, ele ensina. A gente pode falar sobre milhões de coisas. Muitas coisas. Isso não está envolvendo o ego, não está envolvendo quem fez, quem não fez, que foi. Não, é simplesmente ou você tem esse gesto de doação dentro de você, porque você tem essa conexão e expandiu para isso, essa visão é uma expansão da sua cabeça e do seu coração para isso. Eu posso, com essa ferramenta, tocar, ou jogar, ou surfar, construir um mundo melhor com o meu vizinho, com o meu filho? Sim, porque eu conheço o mar, eu tenho propriedade, eu sei o que tem lá dentro de benefício. É isso que a escola proporciona. Essa abertura de portas para todo mundo gratuitamente é um trabalho de Robin Hood, não é? E essa é uma fala que é importante que tenham pessoas, não eu, mas pessoas que têm outros projetos que fazem a mesma coisa. Vão atrás de onde existe a capacidade para convencer, para atrair coisas boas para os outros. Então, assim, foi um convencimento, sim, mas fundamentado pela prática. Olha o Rafa, olha os outros Rafas, olha quantos Rafas nós temos aqui. Não, e os idosos que já, acima de 50. Os idosos são espetaculares, porque a gente tem aí, não só nós, né, e todo o pessoal que sofreu sob essa pandemia, mas antes disso, antes da pandemia, que é radical e é extremo, impactante, nós tínhamos essa ideia e esse conhecimento de que a partir dos 50 anos a pessoa se torna só, ela fica sozinha, o pai, sei lá, já faleceu, a companheira foi embora, o filho casou, o cachorro morreu, etc. Coisas graves. Então se tornam sós. Aí vem a depressão. E aí a morte vem pela infelicidade de estar só. A oportunidade de construir equipamentos como esse para somar os 50 mais, vir junto e conhecer uma coisa nova, superação, novos amigos, socialização, etc. E ter essa coisa melhora muito. Não, e sabe o que eu acho mais interessante de você ter juntado essas duas, digamos assim, categorias, né, de pessoas, tanto os acima de 50, sim, os da dita terceira idade, porque para mim não tem esse negócio de terceira idade, e com o pessoal de necessidades especiais, do surf adaptado, é porque de repente essa pessoa que está lá depressiva na casa dela, ela vai dar um estalo, dá lá um boost de energia nela, ela vem aqui ver o teu trabalho, aí ela chega ajuda, aqui, vê um Rafa, vê um autista, vê algum... Aí ele fala, cara, eu tô reclamando da minha depressão, da minha solidão, olha isso. E aí é um estímulo a mais, né? É uma injeção de ânimo, não é nem isso, Cisco? Você deve ter observado isso, né, cara? Na verdade, essa é uma estratégia. Foi uma estratégia já bem pensada sobre isso, porque a questão da inclusão, a gente fala isso, falamos lá no Congresso Internacional. Inclusão, essa palavra nova, inclusão, ela já se dá em casa. Ou você inclui o seu filho dentro de uma rotina de amor dentro de casa, ou você exclui. Quantas pessoas já não escutou falar que tem um filho, mas ele não quer aparecer, não quer mostrar e tal? Isso vem mudando a partir do momento que você inclui no processo diferente. Lá a gente incluía mais, mas tinha umas outras coisas impactantes. Por exemplo, o espaço físico limitado, etc. Coisas. Chovia, não podia acontecer a aula, né? Nós separamos e veio um questionamento, isso não vai ser inclusão, você vai separar? Não, muito pelo contrário, agora a gente inclui porque a inclusão já vem de casa. A gente inclui os pais, a gente inclui os mais velhos, jovens como, sabe, os colégios vêm aqui para fazer um trabalho voluntário, espetacular. Inclui as pessoas 50 a mais para vir sim, do jeito que você falou, eles vêm aqui. Então a inclusão inversa, na verdade, ela acontece muito melhor aqui. Inclusão inversa, exatamente, você colocou muito bem, não exatamente. Essa inclusão inversa, ela já foi planejada para isso. Nós construímos essa ideia já junto com o Tom, junto com uma equipe, conversando, que isso se daria da melhor forma e está sendo muito legal.
Muito legal. Não, eu acho sensacional, sabe o quê? Resumindo essa história, o que eu acho sensacional, Cisco, é que de repente uma pessoa como o Rafa, né, antes de vir aqui, Sim. que sob o olhar da grande maioria fala, pô, tá vendo, é um cara que está incapacitado para quase tudo na vida. Não, não. Olha aqui, ó. Ele, de uma pessoa, entre aspas, julgada como um incapacitado, entre aspas, hoje é um exemplo para as pessoas. Sim. É um exemplo. E estava sentado numa cadeira de roda, dentro de uma casa, sem sair. E quando veio aqui pro Cisco, a transformação foi... Quem testemunhou, quem sabe da história do Rafa, é uma coisa simplesmente que você engasga, vem o nó na garganta, não tem, é inevitável. E serve de estímulo e de exemplo para você, por exemplo, que fala assim, eu tenho medo do mar. Não, você não tem medo do mar. Você tem medo daquilo que você desconhece. Exatamente. Vem aqui falar com o nosso mestre e outros mestres que também têm suas escolas de surf, a do Canal 2 e outros mestres, Ica e Picuruta, e vários caras que vão fazer você conhecer o mar, como você deve conhecer o mar, aprender a respeitá-lo, conhecer os teus limites. Você vai perder esse medo. Não é isso, Cisco? Eu acho que essa é uma questão assim, bem legal. Uma coisa é você conhecer, você desconhece, você então recrimina, você já lembra que nós passamos lá no passado, muito se preconceito. Tinha esse estigma e tal, porque ele desconhecia. Quando as pessoas começam a entrar no processo do surf, começa então a expandir um pouco a cabeça. Na questão da saúde, é fundamental que haja um conhecimento, né, do que se está fazendo e o que se beneficia. Todos sabemos, mas com mais propriedade um pouco para você então checar em como vai ser a abordagem, como a gente vai tratar os equipamentos, por exemplo, que são feitos aqui, não existem no mundo inteiro, em nenhum lugar. E a gente toma muito cuidado com isso para que seja segura a prática, que os estímulos sensoriais, sinestésicos, visuais e tais, que a gente consiga absorver, que ele consiga absorver o máximo para ter alegria. Então, se ele está feliz, cria imunidade, a saúde vem por aí. Os surfistas são bastante saudáveis, porque são muito felizes. Mas não só porque a prática é muito forte e tal, porque todos os benefícios... Eu vou contar um caso simples. Eu tenho uma aluna que é fisioterapeuta, está fazendo a fisioterapia dela já com um amigo, teve uma lesão assim, parcial do medial colateral aqui do joelho e tal, e com muita dor, já medicada já um mês. Eu falei, pô, faz o seguinte, para um pouquinho, vem aqui, vamos fazer o bodyboard. Pega um bodyboard, vamos entrar na água. Pois ela ficou um dia inteiro, ela voltou no dia seguinte e falou, Cisco, eu não senti mais dor. Mas eu falei assim, então não foi atividade, foi essa sensação de euforia, de alegria, de felicidade, junto com os minerais que a pele está sentindo, é o que você teve uma cura, do benefício da cura oceânica. Ela largou, a fisioterapia está vindo do bodyboard simples e está curando de uma maneira legal. Não digo que as terapias fechadas não são boas, são todas boas. O Rafa teve muitos trabalhos muito bons, mas... Faltava aquele algo mais. Os estímulos abertos, a construção do estímulo aberto, o cérebro quer expandir, não pode, porque está sempre num buraco fechado. A amplitude do mar. Esse é uma coisa espetacular, e só esse ambiente aberto proporciona. O Tom trabalhou com o Rafa, ele sabia como ele estava no começo de tudo. E a gente fez testes, sabia que ele não tinha expressão facial, não tinha estímulo visual nenhum, não caminhava. E foi através desse estímulo visual e da sensação de relaxamento intracelular, no mar, e apoiado com o amor da mãe, dos amigos, dos professores todos que passaram, todos, ele começou a observar, e foram outros relatos que aconteceram antes até do Rafa disso, mas o Rafa foi uma pessoa que expandiu, né? O cérebro dele conseguiu encontrar um caminho, mandar a eletricidade para o lugar certo. Floresceu, e né? Levantou da cadeira de rodas, né? Podemos falar que é um milagre? Sim, podemos falar que todos ajudaram no processo, mas que ele se deu no posto 2, na Escola Radical, ele se deu lá. Tem uma mão do astral nisso tudo, então, com certeza. E essa construção se deu naturalmente, e ninguém construiu isso para se falar que
foi Cisco, não, foi todo um processo que culminou nisso. Graças a Deus, o Rafa foi a pessoa que nos empurrou a abrir a escola do Posto 2, porque era uma pessoa que foi ao Fantástico. Sim, um exemplo. Dele é uma pessoa de amor, a mãe é uma amorosa. Se fosse o amor da mãe, jamais. Por isso eu digo, a inclusão se deu aonde no começo? A mãe, com a fé, com amor, e não, eu vou cuidar do meu filho e vou levar para onde for, mesmo sem dinheiro, eu vou levar. E fez, e construiu. Olha que menino lindo. Ele tá com 20 anos, você viu? Ele estava lá no cinema. Estava no cinema. Pô, radiante, alegre, feliz. E ele é o exemplo que leva para outros. E outros tantos que a gente sente que os estímulos relaxam e beneficiam. As mães têm um relato incrível, positivo. E não só crianças, adultos também que não podem ter acesso a terapias caras, que são caras. E a gente tem aqui uma ferramenta pública, apoiada por uma empresa privada, que é a BlueMed, que está com a gente atualmente. Parabéns, BlueMed. E que apoia e que, se quiser expandir, vamos expandir. Agora, que o poder público, a cidade, foi contagiada pelo amor do surf, isso tenho certeza absoluta. E isso o governo não vai tirar nunca. Nem quando o Cisco não tiver mais, nossa equipe ela vai permanecer com outros. A nossa intenção é que isso dure mais 30 anos como a outra, entende? Santos é o berço do surf no Brasil. E aliada a outras características da cidade, da população santista, que é a benemerência, que é o trabalho em prol do próximo. Nós temos várias entidades assistenciais, sim, de auxílio espiritual, de auxílio físico, enfim, Santos é conhecido pela sua benemerência, não é, Cisco? Sim, sim. E, claro, o surf não poderia estar fora disso. Quem gosta do surf, quem tem esse espírito aloha santista, vou dizer assim, sempre acaba participando de um ou outro projeto em prol daquelas pessoas que mais precisam, não é verdade? Cisco, nesse sentido, houve um trabalho, vamos voltar a falar desse equipamento, que eu acho ele sensacional, e que está propiciando, é uma ferramenta maravilhosa para que você possa desenvolver esse teu trabalho tão importante. Você, obviamente, dá as boas-vindas a qualquer iniciativa que te ajude a produzir esse equipamento e espalhar essa boa nova, esse trabalho, sim, pelo mundo inteiro. Me diz um pouco, como foi o começo, assim, você viu... Porque você não tinha isso na cabeça, né, Cisco? Você foi com o peito e com a coragem, né, velho? Eu preciso de uma prancha para ensinar esse povo, né, cara? É assim, na verdade foi uma construção ao longo do tempo. A construção da primeira prancha adaptada para cegos, que foi feita no mundo, foi desenhada pela dificuldade que nós tínhamos na didática com o Val. Então, tudo que a gente fazia de criatividade e que não funcionava por esquecimento, por sei lá, alguma coisa, a gente foi pensando, na minha cabeça, pensando tudo que eu fazia para como vai construir isso. E uma das aulas que a gente, antes da construção da prancha, foi uma aula terrível para o Val. E uma aula que não foi legal, ele veio de longe, de uma zona noroeste e tal, veio de ônibus e tal, e eu não podia estar com ele, foi outro professor, e essa aula, por esquecimento, o professor não levou as adaptações que tinham, que era parafininha no bico, não tinha nada, eram pranchas planas, né, retinhas, assim, em cima nada. E a leitura para um cego 100% é difícil, uma prancha plana, ele tem que ter alguma coisa, algum elemento que facilitasse. E ele estava vindo no processo já errando muitas vezes, e toda vez que a gente esquecia isso, era problema. E eu falei assim, e aí, Val, como foi? Cheguei, ele falou, como foi a aula? Ele falou, foi horrível a aula, não foi boa, eu não vou mais fazer. Não, pera, calma, como não vai fazer? Não, toda vez acontece isso, esquece uma, esquece outra, me esquece ali, me esquece aqui. Eu falei, pô, me dá um tempo, aí deixa eu pensar aqui. Fui para casa e desenhei num guardanapo tudo aquilo que eu fazia. Eu falei assim, eu vou fazer uma prancha adaptada para esse cara. Não era adaptada a palavra, vou construir uma prancha que sirva para ele como um modelo para que possa ser um facilitador para ele. Então, o alto relevo, tudo que eu fazia na areia, eu passei para cima da prancha. E aí construí um deck adaptado para cegos. As linhas laterais, a linha central,
a referência quando você está pronado, a relação de velcro e tal. Em alto relevo, para ele poder sentir. E pensei num deck, pensei num construtor que fosse tão bom, capaz de fazer. Chamei ele lá. E a primeira prancha foi shapeada com o Val dentro da sala de shape. E foi muito legal, porque ao mesmo tempo que shapeavam junto, o Val passando a mão e tentando riscar, do jeito que a gente achava que era legal para ele interagir com aquela prancha, que seria a prancha dele, a gente construiu a prancha ao mesmo tempo que ele estava também incentivando ele a estudar, porque ele tinha perdido os estudos, tinha perdido os amigos, os companheiros. Eu falei, tenta aí, estuda, eu estou dando aula na faculdade, quem sabe, né? Eu te consigo uma bolsa. Foi tudo assim meio que junto. Aí construí uma prancha e coincidiu de que a Rosana Vale teve a prioridade da divulgação do equipamento num dia tal. E a prancha estava pronta. Ela chegou pronta e falei, olha, eu vou lançar a primeira prancha adaptada do mundo para esse rapaz, para cegos. Tem certeza? E estava lá toda mapeada já do jeito que eu achava que aquilo não ia ter erro. Ele não foi para a água treinar. E nós pegamos, vamos lançar tal dia. Tá, então, mas ter prioridade é a Rosana na Globo. Tá bom, depois vocês resolvem. Eu não quero saber quem vai, eu vou fazer. Vou fazer uma festinha lá e vou lançar. Não era para o meu benefício, era para ajudar o Val no processo de autoestima dele e como ele ia resolver. Bom, foi lançado, foi todas as televisões lá no dia. Tava o Sebastião Rojas também, fotografou ele lá e tudo. E foi perfeito. A primeira onda ele encaixou o pé no alto relevo no centro, tudo que ele errava, ele acertou, entrou sozinho, foram lindas as imagens. E essa imagem foi para a Globo. Foi fantástico. Aí pronto. Aí tinha muita gente. Tinha, naquele momento, vou chutar aí 70, 80 milhões de pessoas assistindo na Globo. Eu falei, agora é a oportunidade de conseguir a bolsa para ele. Consegui uma bolsa 100%, foi o segundo melhor aluno de educação física, e foi através da oportunidade de construção de um equipamento, começou aí a história. Só que depois dessa expansão, vieram outras pessoas, com outras patologias, na cadeira de roda, etc, que não eram cegos, pessoas que precisavam se adaptar no equipamento. O equipamento não ajudava. Então a gente construiu, em 2014, antes da escola, a prancha multifuncional. A prancha multifuncional, ela adequa o seu corpo da melhor maneira possível, segura, com adaptações muito simples, com velcro, com esses espaguetes e tal. Coisa parece banal, mas é perfeita para adaptar duas pessoas. Criamos protocolos em 2014. E aí vieram outras pessoas e vieram dificuldades no próprio equipamento. Quebrava a quilha, fizemos as canaletas, queríamos construir uma prancha um pouco menor, mais larga, e fomos adaptando. Adaptamos sistemas de cilindro lateral, que é a única no mundo, para o Rafa, que tinha um desequilíbrio, apesar de enxergar e tal. Vamos adaptar, adaptamos. Hoje nós temos 4 modelos. E nós temos essa pequena, que é uma híbrida. Ela tem tudo para um cego e tem tudo para todos. Entendi. Então, os modelos estão se adaptando. Essa, por exemplo, tem canaletas igual a grande tem. Então, ela pode andar em 3 milímetros de água, como se fosse um sonrisal. Ela vai com o professor até a beirinha, estímulos perfeitos, porque o professor vai junto ou vai só. O Homero andou sozinho em pé nessa prancha, por exemplo. Pode andar em pé também. Uhum. Mas junto era melhor. Então, trabalha qualquer patologia, qualquer limitação corporal, ela é mais anatômica. Então, a gente constrói o equipamento, se não, a gente constrói um novo e faz. E ela serve para isso. Os velcros são perfeitos, porque você tira e põe, remove, põe, faz uma construção ali na hora. Se não tiver, você corta, é muito fácil. E é isso que a gente leva para o mundo. Essas construções vêm vindo, o design vem vindo de uma forma em criatividade pela dificuldade. A dificuldade que a gente encontra no corpo que não se adequa, a gente constrói um novo equipamento. Por isso elas são tão dinâmicas, né? Por isso que a gente não tem que patentear, porque toda hora é uma construção nova, uma adequação nova, uma maneira de construir o equipamento novo e um teste diferente, ondas diferentes. Mas ao mesmo tempo estamos vendo que, na verdade, elas são ótimas, as pranchas, são perfeitas para isso. Porque eu estava pensando exatamente nisso, né? Porque você tem diferentes tipos de ondas, né? E quando você desenvolve uma prancha para o nosso tipo de onda, que é uma onda lenta, longa, né? Não é diferente, por exemplo, de uma onda do Guarujá, que é mais rápida, mais cavada. Então ela demandaria um outro tipo de shape, né? Mas ela se adapta também. Na verdade, se adapta também. Na verdade, de pensar mais na construção da adaptação ao corpo.
Ah, tá. E não a onda, porque a onda para nós é aquela onda de espuma. Onde Certo. a gente encontrar uma onda de espuma que te leve, ela vai. Ok. Então a gente cria o estímulo para fazer um deslize. Sim, podemos pegar diagonal, lógico, podemos ir para o fundo, podemos, a gente não se interessa por isso. Interessa o quanto a gente vai proporcionar os estímulos a longa distância possível. Em Portugal, por exemplo, eu trabalhei em cima de pedra 15 metros e foi ótimo já. Aqui nós trabalhamos 100 metros, 150 metros, diagonal para lá, para cá, porque é uma praia maravilhosa. Né? Sim. Agora, tem lugares que são fechadinhos, né? Mas tem gente, por exemplo, no Rio Grande do Norte, que o bichinho está trabalhando na diagonal, ele menino que era cadeirante ia sempre junto, está sozinho com uma prancha dessa. Sozinho. Ei, agora vamos construir uma para ele. Com o vibota embaixo, com a cabeça, se ele fizer assim, a prancha vai virar. Então, coisas, né? Então, o desenvolvimento é criativo porque eu venho de uma educação de construção de gênios, né? Homero é um gênio. Sim, estava à frente do seu tempo. O Dinho é outro gênio, e outros tantos. Outros tantos. Que era da Visa, outro gênio. E outros grandes shapers, mas fundamentalmente um Da Vinci desse, quando você vive perto, você acaba sendo influenciado. Né? De alguma maneira, no futuro acabou Homero tendo um AVC vindo aqui, deitar numa prancha nossa adaptada para nós foi uma honra. Né? Um Da Vinci desse criou bilhões de modelos, quando ele vê e ele aceita humildemente, eu falei, nossa, nós estamos no caminho certo, né, Tom? Vamos embora. E isso para nós, assim, é muito relevante. Eu sei que já sofri coisas assim, por exemplo, mas essa prancha tem a borda assim, mas por que você não faz uma melhor? Porque ela serve para isso, para estimular os outros a fazerem coisas melhores. Mas se você não faz, não questione. Pratica, vem junto, soma uma coisa positiva. Eu não ligo muito para isso, porque aqui não está em jogo se o shape é bom ou não. Nós estamos com um design mais anatômicos possíveis para poder transportar a pessoa e ter estímulo para a saúde dela. Claro, o importante é que o equipamento funcione. Agora, né? Você quer pegar um Ítalo e surfar, ele vai surfar, vai fazer um aéreo com essa prancha. O Ítalo e companhia surfam em tábua de passar roupa. Mano. Então, assim, a gente não pensa nisso, a gente pensa na construção do equipamento que seja o melhor possível e que está sempre em construção novas, designs novos e, lógico, vai avançar muito ainda, né? Mas até chegar, vai chegar nunca a uma perfeição, mas vai chegar a um modelo que seja quase que um peso certo, uma maneira que quase para todas as ondas vai servir. E é um projeto tão simples que no futuro a prancha é só um símbolo. No futuro o deck adaptado vai servir para qualquer prancha. Nossa ideia é expandir para um deck adaptado que a gente possa doar para o mundo inteiro, né? Entende? Não é fazer 100 pranchas, fazer 1 milhão de decks adaptados, 1 milhão. Que seria o quê? Um kit? E aí você pode exportar o kit e adapta numa prancha. Você solicita e te manda para o correio. Simples assim. Pô, que legal, Cisco. É nosso sonho, né? Nosso nirvana. Tá longe, tá perto, tá chegando lá. Tá perto. Tá pertinho? A partir da 100ª prancha é onde eu vou parar. Onde eu vou parar para construir essa ideia. E se eles quiserem a prancha, eu levo a prancha, mas a ideia vai ser desenvolver que seria essa parte aqui, né? Essa parte de velcro, de estabilizadores. Só que vai ser um deck inteligente, né? Então, esse deck é adaptado em qualquer tipo de prancha larga, estreita, pequena, porque é simples de fazer. Mas só uma ideia que vai ser desenhada ainda. Mas a ideia é pegar uma grande empresa com coração. Mas já está aqui, já está germinando, né? Mas eu já tô vendo que as pessoas vão receber isso em casa e vão dar um sorriso assim. Porque para comprar uma prancha é caro. É verdade. Custa R$3.000, mas um deck eu posso lançar por R$150. Então eu imagino que se for fazer 100 decks desses vai ser muito mais barato. Com certeza. E é lógico que eu posso pegar uma empresa com bom coração e falar assim, vamos construir esse deck aí. É comigo mesmo. A gente vai lançar, não vai ganhar 1 centavo e vamos mandar para o mundo inteiro esse deck adaptado. Por Santos. Então, empresas daqui de Santos, do Polo Industrial de Cubatão, do estado de São Paulo, do Brasil inteiro, tá aqui, ó. Se vocês estão procurando aí nas suas empresas, nas suas corporações, uma oportunidade de devolver à sociedade um pouco do que ela proporciona de lucro e de dividendos para vocês, tá aqui, ó.
senhor Cisco Aranha, surfista, shaper, mestre, exemplo de vida, um cara que merece ser apoiado, é um trabalho magnífico, é um trabalho de inclusão, é um trabalho de amor ao próximo. Está aqui a oportunidade. Cisco, posto 3, não é isso? Sim, posto 3. Nas dependências do que é antigamente o posto de salva-vidas, né? Aqui, posto 3 de salva-vidas, no Jardim da Praia de Santos, fácil de encontrar. Nós vamos distribuir, vamos colocar os links de contato com o meu mestre Cisco. Vocês, se tiverem alguma dúvida, também podem usar a 4Frames Studios, a nossa produção, para quaisquer informações que vocês necessitem desse projeto do surf adaptado do nosso querido Cisco. Cisco, não quero mais tomar teu tempo. Você é um cara que eu tenho certeza e sei que você é um cara soberbadíssimo, muito ocupado, tem uma agenda extensa, trabalha o dia inteiro, tem família também. Teu último recado, olhando para aquela câmera ali que está todo mundo assistindo você. Cara, primeiro, queria te agradecer toda a equipe que está aí, eu já conheço alguns aqui, agradecer a minha equipe, porque sem eles eu não seria nada, esse apoio de todos esses anjos que estão com a gente, agradecer o seu coração, a sua generosidade de vir aqui e fazer com que a gente possa expressar o que a gente sente. A gente não prepara, a gente só solta aquilo que é importante, e eu acho que a sociedade realmente, como você falou, a gente vive numa cidade muito boa, né? A Secretaria de Esportes apoia a gente, o próprio prefeito, as prefeituras, e a cidade compõe muitos projetos bacanas, e é um grande exemplo para o mundo, né? Então, assim, lógico, sempre é importante que a gente sente e converse como a gente vai fazer para isso seguir à frente, né? Pode ser que amanhã vai ser uma outra equipe, enfim, mas o importante são as pessoas, né? Não é o Cisco, nem o Tom, nem o Boris. O importante é que isso permaneça e que a nossa amizade, durante esse tempo cronológico de vida, a gente faça alguma coisa boa para alguém. Então, que sejam generosos, que venham visitar e que saibam que aqui existe muito aloha e muito ohana. Mahalo. Aloha. Obrigado. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. Quero agradecer a produção da 4Frames Studios, que sem eles, sem esse equipamento maravilhoso, a gente não poderia estar realizando isso. Sim. Tom, muito obrigado. Quero conversar com você numa próxima oportunidade, tá bom? Porque, pelo que o Cisco falou, você é um dos pilares de sustentação desse projeto, ok? Nós vamos trazer o Tom para vocês saberem um pouco do trabalho dele, tá legal? E o que eu quero deixar para vocês aqui é exatamente isso que o meu mestre falou. Esse espírito aloha, de empatia com o próximo, de querer fazer o bem, de propiciar a alegria. E é por isso que o Na Praia sempre faz questão de estar junto a pessoas como o Cisco, porque essa é a vibe do programa. Quem está na praia, está sempre na praia para curtir, para ficar bem, para se fazer amizades, para ter um bom momento. E é isso que a gente quer para todos vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, paz e luz, e até a próxima.